Amém? Graça e paz a todos. Boa noite. Aleluias. Que bom que você está aqui, meu irmão. Deus, ele tem uma palavra para você. Para quem não me conhece, eu me chamo Diego. Faço parte do Ministério Metodista Lumiar em Suzano. Sou seminarista, sou aluno do amado pastor Raimundo. E, irmãos, está sendo um prazer imenso estar aqui com a minha família, podendo cultuar o Senhor junto com vocês. Amém? Peço para que os irmãos abram as vossas Bíblias em 1 Reis, no capítulo 18. Aleluias. Primeira Reis, capítulo 18. Todos encontraram? Amém ou misericórdia? Amém? Amém. A partir do verso 16. Peço para que os irmãos acompanhem junto comigo aqui. Leiamos. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe anunciou. E foi Acabe ter com Elias. Vendo, disse-lhe: És tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias: Novamente, verso 16. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe anunciou. E foi Acabe ter com Elias. Verso 17. Vendo, disse-lhe: És tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste aos Balaíns. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel, no monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo, que comem da mesa de Jezabel. Verso 20. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no monte Carmelo. Então Elias se achegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocarei o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Disse ele aos profetas de Baal: Escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muito. E invocai o nome do vosso Deus. E não lhe metais fogo. Verso 26. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse. E manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Verso 27. Ao meio-dia, Elias zombava dele, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo à necessidade, ou de viagem, ou a dormir e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramar sangue. Verso 29. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Amém? É uma leitura um pouco extensa, mas é necessária. Irmãos, o título da pregação, da mensagem essa noite é Restaurando o Altar. Peço para que você abra o seu coração, porque Deus ele tem uma palavra para você.
Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, eu não sei como você se encontra nessa noite, mas Deus, Ele tem uma palavra. Deus, Ele quer fazer algo na sua vida. Abra o seu coração, esqueça do frio, tá frio, né? Mas esqueça do frio, esqueça do cansaço, esqueça do seu trabalho. Deus, Ele tem uma palavra para você. Ele não vai deixar que você entre da mesma forma que você saia, da mesma forma que você entrou. Porque Ele tem uma palavra para você. Para que a gente possa entender, né? Qual a importância do altar na Bíblia? Qual a importância do altar na Bíblia? Na Bíblia, o altar tem um significado profundo. Ele aparece desde os primeiros capítulos de Gênesis e atravessa toda a narrativa bíblica, até o Novo Testamento. Então, o que o altar representa? Aqui a gente vê no verso 30 que Elias, ele restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Então, o que o altar representa? Marquei aqui. Antes da gente vir para os tópicos que eu separei, que está dentro do texto do capítulo 18, né, vamos entender o que representa o altar na Bíblia. Primeiro, lugar de encontro. O altar na Bíblia representava lugar de encontro. Em Gênesis 12, 7, apareceu o Senhor a Abraão e edificou ali um altar ao Senhor. Isso mostra que o altar marcava uma experiência espiritual, um ponto de comunhão com Deus. Então, o altar, ele tinha essa representação. Quando Deus ele aparecia, quando Deus ele se apresentava para falar com os seus servos, eles levantavam o altar, né? 2. Lugar de sacrifício e adoração. O altar era onde se oferecia um sacrifício de animais, ofertas de gratidão, expiação e adoração. Levíticos 1:9. O altar era usado para holocausto, símbolo de entrega total a Deus. O sacrifício representava arrependimento, consagração e louvor. Então, o altar era também um símbolo de adoração a Deus. 3. O altar também representava um lugar de arrependimento e perdão. Era o local onde o povo reconhecia seus pecados e buscava o perdão de Deus por meio de um sacrifício. Levítico 4, 29 ao 31. O altar era fundamental no sistema de expiação do pecado no Antigo Testamento. O altar também tinha a questão de você se arrepender, de você pedir perdão. Era também um dos motivos que o altar ele representava. 4. Marco de aliança. Sempre que Deus fazia aliança com seu povo, era comum que um altar fosse erguido, em memória daquele momento. Gênesis 8:20. Noé edificou um altar, após o dilúvio, em sinal de aliança. O altar representava a aliança. O altar representava a aliança com Deus e o seu povo. Verso 5. Ponto 5. Aplicação no Novo Testamento para hoje. Com a vinda de Jesus, o altar físico deu lugar ao altar espiritual, pois ele é o sacrifício perfeito. Hebreus 10:10. Em Romanos 12:1 diz: apresente os vossos corpos como sacrifício vivo. Hoje o altar representa o coração do cristão, o local interior, onde rendemos a Deus oração, adoração e entrega. Então, irmãos, o altar, ele tem como a representação na Bíblia esses 5 pontos. Só que hoje, o altar, ele representa a nossa vida com Deus. Ele representa a nossa vida de devocional. Ele representa a nossa vida de comunhão. Ele representa a nossa vida de intimidade com o Espírito Santo. Esse é o significado do altar. Por isso que o meu título é Restaurando o Altar. Como nos encontramos? Como está a nossa vida de adoração? Como está a nossa vida de comunhão?
Como está a nossa vida de entrega a Deus? Porque, irmãos, entre toda a Bíblia, toda, os homens de Deus, eles levantaram altares. Eles levantaram. Abraão levantou altar, Isaac levantou altar, Jacó. Todos os homens de Deus, eles levantavam altar para poder ter um momento de comunhão com Deus. Porém, quando chega em Reis, nesse tempo aqui dos reis, o altar, ele estava destruído. O altar, ele estava em ruínas. Nesse capítulo aqui, na história do profeta Elias, fala sobre o rei Acabe. O rei que fez aliança com a mulher Jezabel, que adorava ao deus Baal. Então ele fez uma aliança que não era agradável aos olhos do Senhor. Não era agradável aos olhos do Senhor. E nesse tempo aqui, já não se levantava mais altares. Não se tinha mais comunhão com Deus. Não sentia mais atos de entrega a Deus. Porque o altar estava em ruínas. O altar estava derrubado. O altar estava caído. Né? Então, nesse tempo aqui, o altar ele já não tinha mais símbolo de nada. O altar ele não tinha mais símbolo de nada. O altar estava caído. Né? Só colocando entre parênteses aqui, né, que o rei Acabe, né, Jezabel, ela matou vários profetas. Ela matou vários profetas de Deus. Vários morreram na mão de Jezabel. Mas foi com a permissão do rei Acabe. Então, entre parênteses aqui, irmãos, temos que cumprir o nosso papel. Deus ele criou, né, o homem, e conforme passou um tempo, Deus ele criou a mulher. E ele criou a mulher, né, da costela do homem. Não para o homem ser maior que a mulher, para a mulher ser menor ou ser maior que o homem, não. Mas para andar lado a lado. Só que a questão temos que cumprir nosso papel. Porque o rei Acabe aqui, ele era um homem frouxo. Porque ele era o rei, mas quem mandava e desmandava era Jezabel. E hoje, muitos casamentos, eles estão aguados, muitos casamentos, eles não têm vivido o novo de Deus, não têm vivido as coisas de Deus, que Deus tem para o casamento, porque os papéis têm sido invertidos. As mulheres têm sido cabeça e os homens têm sido auxiliadores. Só que, irmãos, se você seguir o que Deus fala, você vai viver o extraordinário de Deus. Então, tem que andar lado a lado, tem que fazer a sua parte, mas o homem é o cabeça, a mulher é a auxiliadora. Quem é o cabeça da igreja? Cristo. Se o pastor, se o líder começar a achar que o cabeça da igreja é ele, já era, né? Fecha parênteses, amém? Então, vamos aqui para os tópicos, né? Para que o nosso altar não fique em ruínas, para que o nosso altar não desfaleça, para que a nossa vida com Deus tenha um propósito, a gente precisa fazer 4 coisas, meus irmãos. E eu quero que você abra o seu coração para esse momento, porque Deus ele vai falar com você. Então, o que fazer para restaurar o altar? Primeiro ponto, para restaurar o altar é preciso decisão. É preciso decisão, né? No verso 21 do 1 Reis, no capítulo 18, diz assim, ó: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, segui.
Porém, o povo nada lhe respondeu. Né? Eu anotei aqui, né? Para aquela época. Ainda existe algum respeito em Israel por Deus? Haviam homens que se recusavam absolutamente a dobrar os joelhos diante de Baal, mas eles estavam escondidos para salvar a sua vida. E muita gente não conseguia resolver isso. Seguir a Deus de Israel ou se identificar com a nova religião de Baal? Havia em Israel gente com necessidade de escolher entre Deus e Baal. Então, o que fazer para restaurar o altar? Primeiro ponto, decisão. Temos que ter decisão. Aqui, Elias ele chega ao povo e fala, ó, até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? Porque naquele tempo, tinha pessoas que estavam nas suas casas, adorando a Deus e pedindo, Senhor, nos livra, Senhor, nos guarda. Só que quando eles saíam para fora, eles adoravam Baal. Então, ali, existiam pessoas que estavam vivendo duas religiões, pessoas que estavam vivendo em dois pensamentos. E assim, somos muitos de nós. Quantas vezes estamos vivendo entre dois pensamentos? Entre fazer o certo, entre fazer o errado. Entre honrar a Deus e desonrar a Deus. Quantas e quantas vezes? A Bíblia fala que 10.000 cairão à nossa direita, 1.000 à nossa esquerda, mas a gente não será atingido. Temos muita luta diária. A partir do horário que você acorda até onde você dorme, são muitas investidas. E o que fazer? Irmãos, a indecisão, guarde isso, a indecisão, ela nos faz estar na peneira de Satanás. A Bíblia fala que Pedro chegou para Jesus e falou, Jesus, se for possível, eu vou morrer contigo. Eu vou com você e vou até o fim. Aí Jesus falou, Pedro, o diabo pediu para se ir andar contigo. O diabo está te peneirando, Pedro. A indecisão nos faz estar na peneira de Satanás. Temos que tomar uma decisão. Temos que nos expor à palavra do Senhor. Então, primeiro ponto, decisão. Decisão. Amém? Segundo ponto, que eu anotei aqui. Precisamos de decisão. E o segundo ponto, posicionamento e abrir a boca para o que é errado. No verso 16 ao 18 de 1 Reis, vai dizer assim, ó. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou. E foi Acabe ter com Elias. Vendo, disse-lhe, és tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste aos Baalins. Amém? Segundo ponto, posicionamento. E abrir a boca para o que é errado. Irmãos, olha que coisa séria. O rei Acabe vivendo longe da presença do Senhor. O rei Acabe estava vivendo a vida do jeito que ele queria. Ele não estava seguindo os mandamentos do Senhor. Só que ele ainda teve a audácia de olhar para Elias e falar, ô perturbador de Israel. Só que ele ficou quieto? Não. Eu não tenho perturbado a Israel. Você e a casa de teu pai. Porque você deixou de seguir o Deus verdadeiro e está seguindo ao Deus falso. E às vezes, o que falta para nós, irmãos, é posicionamento. Às vezes é abrir a boca porque é errado. Sabe? Nós que conhecemos a verdade, nós que conhecemos a palavra do Senhor. Às vezes a gente está no nosso ambiente de trabalho, nosso ambiente de amizade. Às vezes um irmão acabou de casar ou está passando por um problema no casamento, vai conversar com um cristão liberal, vai conversar com outro cristão. Ah, não, irmão, está ruim, termina. Oxi, divórcio, tem um divórcio, acaba, não está dando certo, acabou.
E às vezes a gente tem a palavra, a gente conhece a verdade, sabe o que a gente faz? Fica quieto. A gente não fala. Não, existem hoje cristãos que não acreditam mais na restauração da família. Ah, não, não deu certo, termina, cada um segue sua vida e já era. Vai ser feliz. Irmãos, tá difícil, tá complicado. Por quê? Porque nós que conhecemos a verdade, nós que temos a palavra de Deus, a gente não se posiciona. A gente não fala com Deus, a gente não abre a boca. A gente aceita. Sabe? As pessoas ensinando as pessoas errado. A gente ouvindo coisas erradas e a gente, fica quieto. E a falta de posicionamento também faz a nossa vida com Deus, a nossa vida de devocional, a nossa comunhão com o Espírito Santo, o nosso altar ficar derrubado. Eu anotei aqui, né? Por que nos calamos diante dos falsos? Por que não falamos diante do errado? Por que não temos posicionamento? Né? Terceiro ponto. Eu anotei, para o altar ser restaurado, não precisa de manipulação. Né? 1 Reis, no verso 18, 27 e 28, diz assim, ao meio-dia, Elias zombava dele, dizendo, clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo a necessidade, ou de viagem, ou a dormir e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas, com lancetas, segundo o seu costume, até derramar sangue. Né? Eu anotei aqui, Deus, ele tem compromisso com a palavra dele e não com caprichos humanos. Então, para o altar ser restaurado, não precisa de manipulação. Não precisa de enfeitar o pavão. Não precisa de inventar a roda. Para o altar ser restaurado, é simples. É se posicionar, é ter decisão, é buscar, é falar com Deus, é orar. É colocar Deus em primeiro lugar. Porque hoje, irmãos, a gente vê... É difícil falar isso, mas a gente vê hoje que as igrejas hoje, elas manipulam a palavra de Deus, elas manipulam a vontade do Senhor. Hoje você vê igrejas que, venha, passa pelo sal grosso que, pode passar pelo sal grosso que a sua vida vai mudar. Seu casamento, restauração de casamento. Leve uma rosa daqui da igreja que em 7 dias o seu amado vai voltar. Irmãos, olha que coisa. Porque querem manipular. Assim como esses falsos profetas, como os falsos profetas de Baal, queriam manipular. Eles se cortavam. Eles se retalhavam. E derramavam sangue. Baal, responde-nos, Baal, responde-nos. Mas não existia Baal, não existia esse Deus. Não existia. Não precisa de manipulação, meu irmão. Não precisa de manipulação para que o altar seja restaurado. Né? E o último tópico que eu anotei aqui, né? Que é o que me chamou mais atenção quando Deus ele me deu essa palavra, foi o que mais mexeu comigo, restaure o altar independente dos acontecimentos. Restaure o altar. No verso 30 ao 32 diz assim, então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar tão grande, como para semear 2 medidas de semente. Amém? Então aqui fala que Elias restaurou o altar. Irmãos, não foi culpa de Elias. Não foi Elias que destruiu o altar. Foi os profetas de Baal, foi Acabe, foi o povo de Deus que se afastou.
Foi o povo de Deus que deixou de ouvir ao Senhor que fez com que as ruínas do altar, que o altar virasse ruína. Mas o Elias, ele não colocou isso em pauta. Ele chegou lá e restaurou o altar do Senhor. Irmãos, precisamos restaurar o altar. Nessa noite, reflita. Como está a nossa vida com Deus? Como está a nossa vida de comunhão com o Espírito Santo? Como está a nossa vida? Irmãos, eu vou falar algo para vocês aqui, a devocional. O devocional, ele tem mudado a minha vida, irmão. Fazer o devocional, porque antigamente eu fazia o devocional, mas eu não tinha uma continuidade. Eu entro no trabalho às 7 horas, eu acordo 1 hora mais cedo. Eu acordo 1 hora mais cedo para fazer o meu devocional, porque o meu primeiro contato tem que ser com Deus. Quando é reunião que tem que estar na reunião cedo, tem que acordar às 5 horas, eu acordo às 4. Porque o devocional, a sua primeira comunhão tem que ser com Deus, irmão. Porque isso faz toda a diferença. E se você olhar mais para frente, você vai ver que eles se retalhavam. Os profetas de Baal, eles se retalhavam. Eles se cortavam querendo resposta. E você vê que quando Elias ele ora, ele fala: Senhor, mostra para esse povo que o Senhor é Deus. E a palavra fala que Deus respondeu com fogo. Irmãos, tem alguma oração? Tem algo que você está buscando? Tem algo que você está pedindo a Deus que Deus ainda não te respondeu? Não é Deus. A mão dele está estendida. Repare se o seu altar não está em ruína. Repare se o seu altar não está quebrado. Repare se o seu altar não está precisando ser edificado. Porque o braço do Senhor está estendido para nos abençoar. Amém? Vamos fechar nossos olhos? Aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela tua presença, Jesus. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a restaurar o nosso altar, Senhor. Nos ajuda, Pai, a estar presente, Pai. A entender, Deus, os teus caminhos. A entender, Pai, qual é a tua vontade, Pai. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nos ajuda, Pai, a ter o nosso altar restaurado, Pai. Responde-nos, Pai, com fogo, Pai. Nos ajuda, Deus, a ter decisão, a ter posicionamento, Pai. A ter uma vida de comunhão, uma vida entregue a Ti, Pai. Senhor, se hoje, Deus, há alguma coisa dentro do nosso coração que não Te agrada, Senhor, que o Senhor venha arrancar, Deus. Que o Senhor venha tirar. E que o Senhor venha ser único em nossas vidas, Pai. Nós Te adoramos, Te exaltamos, Te bendizemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.